Seguros, pessoal. É natural que o condomínio tenha que contratar um seguro, mas qual é a origem disso? A origem está na própria legislação. Anteriormente, na Lei 4591, determinava que, a partir da expedição do habite, o condomínio tinha 120 dias para fazer a contratação de um seguro. Mas quais são essas coberturas? Todo mundo sabe que é necessário contratar um seguro para edificação. Mas qual a origem disso? A origem está lá na Lei 4591, que é a Lei de Condomínios e Incorporação. Ou seja, a partir de 120 dias após a expedição do habite, é necessário que se contrate o seguro obrigatório da edificação. Mas, Alexandre, qual é esse seguro? O seguro de incêndio com a cobertura básica de incêndio, que dá cobertura para danos parciais ou totais. E aí nós temos também as coberturas adicionais, danos elétricos, vidros, responsabilidade civil, tanto do síndico quanto do condomínio, que são duas coberturas adicionais muito importantes e de proteção para o condomínio em ações de responsabilidade civil e também para o síndico na sua atividade profissional. E temos outras coberturas que dependem muito da forma e de quais são os riscos que o condomínio está exposto. Exemplo, desmoronamento, alagamento, entre outras coberturas adicionais. Como fazer a cotação, como fazer a valoração do seguro a ser contratado para o condomínio, Alexandre? A gente sabe que muitas das vezes o que acaba acontecendo é que o sinistro acontece e a cobertura securitária não é suficiente para fazer frente às despesas. Como fazer o cálculo correto da contratação do seguro? Esse é um ponto muito importante, porque o que ocorre é que muitas vezes acabam não trabalhando com os valores corretos nas coberturas. Por exemplo, uma cobertura de um prédio, ela não é a cobertura total ou o valor total da área, a área dos proprietários. É a área comum, então é o prédio em si e por valor de CUB. Nós podemos utilizar como referencial para chegar nesse cálculo. Outro ponto importante, a cobertura de seguro ele vai cobrir danos, mesmo que seja uma destruição total, somente a estrutura que é comum a todos. Cada apartamento deve contratar o seu seguro que nós denominamos residencial, que é estendido aos apartamentos, de forma unificada. E é justamente isso. O condomínio, o síndico, ele é obrigado a fazer a contratação anualmente dessa apólice de seguro para a área comum. Entretanto, os condôminos têm muitas dúvidas. Mas o síndico contratou a apólice de seguros para o condomínio. A minha unidade também está segurada? A resposta é negativa. Precisa fazer a contratação de uma apólice própria para cada uma das unidades. Esse tipo de cobertura securitária diz respeito ao conteúdo da unidade habitacional. Exatamente. É aí que ocorrem muitos equívocos. A valoração muitas vezes é feita pelo todo, mas na hora de um sinistro não está coberta a unidade específica. Então é muito importante que o síndico saiba disso e é muito importante que o proprietário saiba disso também na hora de adquirir um imóvel. Ter a cobertura do seguro residencial, ele é extensivo e fora do seguro do condomínio. Contratado o seguro, Alexandre, teve um sinistro. Como o síndico deve proceder junto à seguradora ou junto à corretora de seguros? De imediato informar seu corretor o que ocorreu, fazer um arquivo fotográfico do evento, um arquivo descritivo do que aconteceu e, com base nisso, já pode ir tomando as providências cabíveis em caso para evitar o aumento ou a elevação dos prejuízos e acionar a seguradora que o seu corretor vai acabar fazendo. Então é bem prático, rápido e muito simples, desde que as informações estejam todas corretas. Dentro desses sinistros envolvendo condomínios, quais são os principais eventos que acontecem? O que de primordial o síndico que está nos assistindo deve se preocupar? Uma preocupação que o síndico deve ter é com o dano elétrico, que é hoje uma das coberturas que impacta em função do próprio inversor do elevador, que é um item caro e que está coberto, porém nem todas as seguradoras dão a cobertura de valor de novo. Isto é, tem a cobertura no valor, mas pode ter a depreciação desse bem e o impacto financeiro é bem alto nesse aspecto. Por isso tem que tomar muito cuidado nesta cobertura. Você tocou num ponto muito importante, Alexandre. A depreciação. Às vezes nós nos deparamos no mercado com apólices ou valores muito atrativos para poder que o consumidor, o condomínio, ele faça a contratação
do seguro. E a gente acaba não se atentando para esse elemento, depreciação. Quais são os cuidados na hora de contratar um seguro com relação a esse ponto da depreciação, Alexandre? Sempre calcular o valor, revisar anualmente o valor do seu imóvel. O importante, no seguro de condomínio ele é um valor a risco absoluto. Isto significa, se você colocou lá 5 milhões, é o valor de 5 milhões que você vai receber. Se esse valor não é suficiente, infelizmente não terá mais valores a receber. E diante de uma apólice mal contratada, um seguro mal feito, quem acaba sendo eventualmente responsabilizado é o próprio síndico, que deveria ter realizado a contratação de maneira adequada e não foi, talvez, bem assessorado pelo seu corretor de seguros, que tem essa obrigação de conhecer exatamente o nicho de mercado para qual ele está trabalhando, no caso, os condomínios. Sem dúvida alguma, a responsabilidade é do síndico em coparceria com o corretor, porque o corretor tem que saber e explicar ao síndico e dar o suporte que ele necessita para esse evento. E tratando um pouquinho mais de uma outra espécie de situações que acontecem recorrentemente no condomínio, Alexandro, que são os furtos nas áreas comuns dos empreendimentos. Furto de bicicleta, furto de moto, furto de veículo. Isso é muito comum. Como tratar isso? É passivo de cobertura numa cobertura específica de roubo de bens de condomínio, no entanto, tem que se gerar o dano, por arrombamento ou deixar alguma sequela. Não é um simples furto ou desaparecimento, é um roubo qualificado do bem. Bom, Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nossos amigos telespectadores, ficamos por aqui e na semana que vem tem mais. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios.